Gatos e vilões possuem um relacionamento muito próximo, pelo menos é isso que os escritores têm criado há muito tempo. Mas por quê? De onde surgiu esse fetiche dos vilões com felinos que faz com que os bichanos se tornem os melhores amigos dos maiores inimigos? A resposta pode estar no Egito Antigo, na Inquisição e no ocultismo. O primeiro grande vilão a acariciar um gato no cinema foi provavelmente Ernest Stavro Blofeld, da saga James Bond na década de 60. No começo nem sequer víamos o rosto do vilão, apenas suas mãos acariciando o bichano. Uma imagem que se tornou tão forte que foi parodizada no Inspetor Bugiganga e na série de filmes do Austin Powers. Mas muito antes dele, milhares de quilômetros de distância, já existiam os Bakeneko e Nekomata. Esses gatos, famosos na mitologia japonesa do 17º século, eram criaturas vingativas, capazes de invocar poderes da natureza e causar a morte dos seus inimigos. Uma das superstições associadas aos felinos era que um gato normal que tivesse uma cauda muito longa poderia se tornar num bakeneko, e por isso os japoneses começaram a cortar o rabo dos bichanos. Aliás, tem um filme do Estúdio Ghibli chamado O Reino dos Gatos, que parecia ser legal e eu queria assistir para poder fazer esse vídeo, mas quando eu fui tentar assistir no Max, a antiga HBO Max, estava indisponível no Brasil. Por isso, eu tive que simplesmente resolver de forma muito rápida, abrir o meu NordVPN, me mudei para Miami em apenas um clique e pronto, a Max desbloqueou na hora o filme para eu assistir. E o mais interessante é que a NordVPN não serve só para te ajudar a desbloquear conteúdos de diferentes países. Para mim, a principal função é proteger a minha identidade e minha privacidade. Toda vez que a gente entra num site, toda vez que você entra no aplicativo, eles rastreiam a sua localização e vendem as suas informações para empresas de marketing. Quando você usa um VPN de qualidade, como o da NordVPN, você coloca uma máscara no seu endereço. Por exemplo, agora eu sou um americano, mas em um clique, eu posso virar um português rapidinho e voltar a assistir o conteúdo que eu gosto bastante da RTP de Portugal. Assim, ao mesmo tempo eu vejo o que eu quero e dou um olé nas empresas que estão querendo me rastrear. Se você clicar no link ou usar o QR Code que está aparecendo na tela e acessar nordvpn.com/Jurandir, você pode adquirir o plano de 2 anos e ganhar mais 4 meses extras gratuitos, e tudo isso sem nenhum risco, porque eles te oferecem 30 dias de garantia. Se você não gostar, se você estiver insatisfeito com o serviço, você vai receber seu dinheiro de volta. Então aproveita, o link está na descrição. Veja, quando filmes e livros usam uma associação tão forte como essa, normalmente ela possui raízes históricas e culturais muito profundas, que acabam se tornando uma referência inconsciente mesmo antes de se tornarem uma coisa recorrente nos personagens do cinema. Mas olha que interessante, nas mitologias antigas, os gatos eram vistos com bons olhos. No Egito Antigo, uma das principais deusas do panteão egípcio era Bastet, que originalmente era descrita como uma deusa com cabeça de leoa, mas com o tempo passou a ser descrita como uma deusa com cabeça de gato. Essa deusa era uma guerreira protetora do rei e que luta contra a serpente Apep, que simbolizava as trevas e a desordem. Já na mitologia nórdica, você tem Freya, que tinha na sua carruagem 2 gatos que puxavam a carruagem, gatos leais, ou seja, gatos eram animais populares nas mitologias antigas. Então o que aconteceu? O que fez com que os gatos passassem a ser associados com vilões e com as forças ocultas, com demônios? A Inquisição aconteceu. Para você ter uma ideia real do início do ódio aos gatos, veja o que o Papa Gregório IX escreveu na sua bula papal Vox in Ramá de 1233. Ele estava preocupado com os rituais demoníacos realizados pelos pagãos e fez a seguinte descrição de um desses rituais. Inicialmente, um certo postulante entra nesta escola de perdição e é recebido. Um tipo de sapo aparece. Alguns o beijam em sua parte traseira e outros dão o beijo condenável na boca, recebendo a língua e a saliva da besta em sua boca. Junto com o sapo, às vezes, uma série de outros animais está presente, como gansos e patos. Estes são frequentemente colocados em um forno para assar.
Então um homem pálido e magro avança para ver o postulante. Sua pele parece a pele que resta de um animal esticada sobre os ossos depois que alguma carne é consumida, e tem os olhos mais negros. O postulante o beija e sente frio e frígido. Após o beijo, a memória da fé católica desaparece completamente de seu coração. Eles se reclinam em sofás durante o banquete e levantam-se quando a refeição termina. Neste momento, um gato preto, com a cauda erguida, desce de costas por uma estátua que geralmente está na reunião. O postulante primeiro beija a parte traseira do gato, depois o mestre da seita, e então outras pessoas por ordem de dignidade e honra. Então cada membro toma seu lugar, e após cantar algumas canções, eles se voltam para o gato. O mestre diz, "Salve-nos!" ao gato, e a pessoa ao seu lado repete isso. Então, os presentes respondem 3 vezes e dizem, "Nós conhecemos o Mestre." E 4 vezes eles dizem, "E devemos obedecer a você." Pronto, com o apoio da Inquisição havia não apenas agora uma caça às bruxas, mas também uma caça aos bichanos, chamados como animais familiares. Os famosos animais familiares era um tipo de espírito, entidade sobrenatural que assumia a forma de um animal para auxiliar as feiticeiras. Esses seres são considerados como companheiros ou auxiliares das bruxas, magos e praticantes de artes ocultas, oferecendo proteção, assistência em rituais e até mesmo servindo como guias ou mensageiros entre os diferentes planos de existência. Por isso, na maioria dos filmes e histórias de bruxa e feiticeiras, o companheiro delas é normalmente um gato. Donald Engels, autor do livro Gatos Clássicos, A Ascensão e a Queda do Gato Sagrado, afirma que, durante a Idade Média, milhões de gatos foram mortos por conta do preconceito e superstição. No ano de 1666, de acordo com ele, apenas em Londres, 200 mil gatos foram mortos. A consequência, o que acontece quando você mata todos os gatos? Os ratos tomam conta. Por isso que os filmes da Idade Média retratam os países da Europa repletos de ratos por todos os cantos. Não apenas isso, muitos estudiosos acreditam que por conta da matança desenfreada dos gatos, os ratos se multiplicaram, carregando consigo as pulgas que infectaram e mataram 1/3 da população da Europa com a peste negra, a peste mais terrível da história, que matou de 75 a 200 milhões de pessoas, que podem ter morrido simplesmente por superstição. Não necessariamente também, porque alguns estudos recentes mostram que o gato que matasse um rato infectado pegaria também a pulga e poderia passar para o humano, mas talvez tudo isso poderia ter sido minimizado, porque ratos se multiplicam muito mais do que gatos. Então você junta toda essa história medieval de gatos com um pouco de superstição e psicologia de quintal e temos o melhor amigo do vilão, o gato. Escritores normalmente usam gatos para serem associados dos vilões por conta do comportamento do gato. Gatos são predadores, assim como os vilões. Gatos são furtivos, eles caminham discretamente, sem ninguém perceber, assim como vilões. Gatos são seres noturnos que desaparecem durante a noite, seus donos não fazem ideia de onde eles estavam, ou o que eles estavam fazendo, o que eles estavam matando, ou quem eles estavam matando, e assim como os vilões, eles voltam como se nada tivesse acontecido no dia seguinte. É claro que tudo isso é um grande estereótipo, mas, como eu já disse, isso está enraizado já no nosso inconsciente. Agora você vai se surpreender com essa história. Olha bem para a cara da madrasta da Cinderela, uma mulher amargurada e cruel, uma vilã de carteirinha. Você sabe qual que é o nome do gato dela? Lúcifer. Agora compara com a Dona Clotilde, conhecida como a Bruxa do 71. As duas são a mesma pessoa. E qual que é o nome do gato da Dona Clotilde? É você, Satanás. Então é possível que a madrasta tenha sido expulsa do reino de Cinderela e que tenha se refugiado achando um lugarzinho para morar na vila do Chaves. E talvez Chaves e as outras crianças tivessem algum motivo real
para temerem a bruxa do 71. Eu sei, eu viajei um pouco aqui, mas a história dos gatos na ficção é muito interessante. Um gato chamado Grimalkin, na peça Macbeth, de 1606, ajudou as 3 bruxas a olhar para o futuro de Macbeth. Um dos filmes que mais colocaram medo na minha vida, na minha infância, foi um onde os gatos, eles matavam as pessoas. Tem uma cena onde o gato entra pela boca de um cara e mata ele sufocado, e aquilo me assustava pra caramba. E é claro que temos Vito Corleone e Cannoli. Quer ver como esse estereótipo é falso? Vito Corleone acaricia um gato durante a cena inicial do filme Poderoso Chefão. Para a maioria das pessoas, o gato foi ali colocado para simbolizar a personalidade vilanesca do chefão. Mas a verdade é que o gato nem estava no livro ou no roteiro. O diretor, Francis Ford Coppola, encontrou o bichano nos estúdios da Paramount e o Marlon Brando viu e disse que seria interessante usar na cena para gerar um contraste, porque essa justaposição seria interessante de um cara que está tramando crimes ao mesmo tempo em que está acariciando um bichinho tão fofinho como aquele gato. Então, na gravação, o gato ficou ronronando tanto que Marlon Brando teve que regravar boa parte das falas dele, porque o bichano tinha se sobressaído demais. A história de Gatos e Vilões tem uma mistura de mitologia, religião, superstição e muita invenção. Mas e quanto ao inimigo do gato, o cachorro? Se, por um lado, vilões amam gatos, por outro lado, o melhor amigo do herói é o cachorro. Mas será mesmo? A história do cachorro parece seguir uma trajetória inversa da do gato. O gato era mocinho na mitologia antiga e se tornou um vilão nos tempos modernos. Mas para entender a associação do cachorro com os heróis, melhor você ver este vídeo aqui. Um forte abraço e arrivederci.